Hoje eu vou falar de uma das funções menos comentadas, porém importantíssimas para a realização de uma gira, de um rito, enfim, fica aí. Minha raiz é de luz, a raiz do Pai Tomás. Acredite quem quiser. Olá, um saravá fraterno a todos, paz e luz no coração de todos os filhos do nosso grande mundo, do nosso Pai Celestial. Meu nome é Alexandre e já se inscrevam aí no canal, deixam um like aí para que a gente possa estar produzindo mais conteúdos para vocês relacionados à Umbanda. Bom, hoje eu quero falar sobre os cambonos e cambonas de Umbanda. Tem gente que fala cambone e tem gente que fala cambono ou cambona. Os dois nomes estão mais ou menos certos. A palavra cambono ou cambone, como vocês preferirem, aqui nós falamos cambono, vem de duas palavras, can e aum, que significa pessoa perfeita, né? Por quê? Porque os cambonos, eles, teoricamente, não têm obrigações de mediunidade incorporativa. Os cambonos deveriam ser as pessoas que têm a tela búdica completamente fechada. Se você não sabe o que é uma tela búdica fechada, ou se você não sabe por que eu digo que mediunidade não é um dom, e sim uma aprovação kármica, tem aí, vou deixar na descrição do vídeo aí, os vídeos que eu estou explicando sobre isso, tá? Esses cambonos, esses auxiliares das entidades, porque é isso que eles fazem, eles auxiliam as entidades, são médiuns que não necessitam, que não precisam incorporar, que têm outras faculdades mediúnicas, né? Exemplo, uma mediunidade de cura, uma mediunidade de clarividência, que é tema do nosso próximo vídeo, tá bom? Antes de eu falar sobre isso, eu quero dizer sobre a experiência de ser um cambono. Por quê? Porque eu, antes de ser dirigente de terreiro, de trabalhar em corrente de terreiro, eu fui o cambono das entidades da minha falecida mãe. Então, eu sei o que é ser um cambono de terreiro. Nós, aqui, no decorrer do nosso curso, que ele tem uma duração aí, vamos dizer assim, de quase 2 anos, uma das coisas que esses médiuns que estão iniciando fazem é cambonar. Eles devem aprender a cambonar. Se ele tem uma mediunidade de incorporação, ele vai começar cambonando. Se ele tem uma mediunidade de clarividência, ele vai cambonar. Se ele não tem uma mediunidade de incorporação, ele vai cambonar. Então, aprender a cambonar é começar dentro de um terreiro. Aprender a auxiliar as entidades na gira é importantíssimo. E eu digo para vocês que foi o momento em que eu mais aprendi na minha vida sobre Umbanda e sobre vida. Foi quando eu sentei, ajoelhei do lado da preta velha da minha mãe, que assistia a minha mãe, e fiquei ao lado do caboclo da minha mãe. Foi uma das coisas assim maravilhosas na minha vida. Eu pude ter outras experiências cambonando outras entidades em outros terreiros, que foi a entidade do meu mestre falecido, mas nada foi parecido com o que eu vivi cambonando as entidades da minha falecida mãe. Eram ensinamentos todas as giras. Todas as giras eu recebia ensinamentos. Cargas e cargas de ensinamentos. Quando ela dava passagem em casa também, que ela tinha permissão do astral maior para fazer, muitos ensinamentos. Eu me coloquei na condição de cambono por um longo período. Eu achava que eu não iria trabalhar incorporado. Eu não sentia vontade nenhuma missão, nada.
porque eu queria ficar como cambono das entidades da minha mãe. Né? Assim, foram momentos assim, enriquecedores. Ensinamentos da Preta Velha, do Caboclo, pontos cantados que eles me ensinavam, lei de Pemba, ponto riscado, tudo que vocês pensar. Um consulente que passava com a entidade, eles estavam explicando para a pessoa e para mim de tabela. Então, assim, aproveite. Se você é jovem e entrou num santé agora e te colocaram como cambono, não pense que isso é porque você não tem serventia. Ao contrário, você tem uma serventia enorme dentro desse terreiro e você vai demonstrar isso com humildade. Eu sou de uma época que você ia conversar com o Preto Velho, você não sentava em banco, você ficava de joelho, cara. Ou você sentava no chão quando ele permitia. Você ia falar com o caboclo, era com licença meu pai, salve sua banda, salve sua coroa, entregar um charuto, entregar um cachimbo com a mão direita, segurando aqui, ó, como respeito, ou com as duas mãos, sabe? Entregar uma água, que eles chamam de umim, com as duas mãos, ou com uma mão segurando aqui, em forma de respeito. Com licença meu pai, sem tocar no médium, pedindo sempre licença a Go, né, para poder fazer aquilo que a entidade precisa. Acendia um charuto, acendia um cachimbo, uma vela, pegava uma pemba. Enfim, não fiquei viciado em nada porque acendi um charuto e um cachimbo para a entidade. A dificuldade que é você acender uma vela num trabalho de umbanda, com a entidade ali, aquela força, você não consegue nem riscar o palito de fósforo, cara, de nervoso. Assentar a vela certinho, primeiro você queima embaixo, assenta, depois você queima em cima, a pemba que a entidade quer, o jeito que a entidade gosta, sentir diferença quando aquela entidade que vem de um jeito tá de outro, você fala, nossa, hoje o caboclo está de um jeito diferente, e ele fala, eu estou num trabalho de demanda, eu estou cruzado com certa linha. Isso só o cambono que sabe. Saber o ponto da entidade, o ponto que ele mais gosta, o ponto cantado que ele mais vibra, que ele mais te pede, as orações. Então, não deixe de ter esse contato, não deixe de vivenciar esse momento com as entidades. Seja cambono, queira ser cambono e faça por onde ser um bom cambono. Bom, pessoal, eu quero falar aqui agora sobre as funções que existem dos cambonos, em específico aqui do nosso santé. O que um cambono faz aqui no nosso santé? Nós temos aqui 2 a 3 tipos de cambonos. Né? Então vamos começar lá o cambono chefe, é aquele que ele vai fazer as prédicas, né, para os consulentes. Os consulentes vão estar sentados, né? E ele vai falar o que a casa faz, o que a casa não faz. Ele vai dizer como que a pessoa tem que se comportar no ritual. Ele vai ler uma prédica falando sobre o que o rito vai ser feito ali naquele momento. Se ele quiser, ele pode trazer uma frase, algum ensinamento que condiz com o rito que está sendo feito naquele dia. Né? É muito importante também. Ficar onde a pessoa pode ficar, pedir silêncio, por favor, façam silêncio agora, levantem, sentem. Ele recebe também as pessoas lá fora, antes de entrar, né? Ele que faz todo esse recebimento aí das pessoas chegando, acolhe as pessoas, tá? Pode pedir auxílio para um outro, mas geralmente é essa organização do lado de fora, né? E quando a entidade o chama para o abaçá, que é feita pelo cambono-chefe. Então o cambono-chefe, ele tem licença para estar dentro do abaçá e fora do abaçá, ok? Os cambonos auxiliares. Os cambonos auxiliares, eles ficam geralmente do lado de fora, né? Ali. Sempre também auxiliando, né? Por chamar cambonos auxiliares, o cambono-chefe. Que ele pode estar lá dentro, fazendo alguma coisa no abaçá, ou o cambono auxiliar ali está vendo alguma coisa. Ele passa as fichinhas com os nomes das entidades, né? Pergunta para os consulentes com quem quer passar, faz as anotações e entrega para o cambono-chefe, que vai levar para a entidade-chefe,
e a entidade chefe vai distribuir se é daquele jeito que ele quer, ou se muda, ou se deixa do jeito que está. Então o cambono auxiliar, ele faz esse trabalho. Fica ali do lado de fora quando o cambono chefe está dentro, e quando o cambono chefe precisa sair, ele também está ali para auxiliar nas indicações também de banheiro, de onde tem água, como que a pessoa faz para ir embora, se já está liberado, tem que esperar um pouco, se a entidade ainda quer conversar com ela, se a ordem vem de dentro para fora. Vão até o terreno, que nós temos um jardim aqui, com ervas e plantas, e pegam uma erva, uma planta que a entidade pediu lá dentro, para entregar para alguém. Às vezes acontece da entidade pedir que leve 3, 4 folhas de Guiné, 2, 3 espadas de Ogum, folha de pitanga. O que a gente tem aí, o cambono auxiliar que faz. Né? Então toma-se as anotações, leva a pessoa até o portão. Quando tem pessoas cadeirantes ou pessoas que têm problema para subir a rampa ou a escada, os cambonos auxiliares estão aí para isso, ok? Outro tipo de cambono que nós temos aqui, que é o cambono das entidades. Geralmente, a priori, a única entidade que tem cambono fixo é a entidade chefe. Então, o cambono da entidade chefe, ele está somente para a entidade chefe. O que a entidade chefe precisar, manda recado para ele, que passa para os outros. Então, a entidade chefe fica ali, ele entrega cachimbo, charuto, vela, tudo que a entidade chefe precisar, o cambono da entidade chefe faz. E ele só pode cambonar a entidade chefe da casa, tá? Então ele tem que saber quem que vai vir, por que vai vir, qual a lei de Pemba que está ali, por que aquela lei de Pemba está sendo cantada, qual é o ponto, enfim, ele tem que saber inúmeras coisas para auxiliar de fato a entidade chefe. Às vezes o cambono da entidade chefe chama o cambono chefe para passar uma ordem da entidade chefe para ele, tá? Essa é a função do cambono direto da entidade chefe. O que acontece muito hoje em dia é que está entrando uma quantidade de médios muito novas e eles não têm, teoricamente, função ainda. Então, são direcionados para cambonar as entidades mais antigas da casa, que é o caso da vice-dirigente da casa e dos outros médios cabeça feita mais antigos. Então, a gente separa ali, fica um pouco com essa entidade justamente para ele aprender, né? Mas depois ele vai ser direcionado para outras funções, porque quem tem cambono fixo aqui é somente a entidade chefe, ok? Então, resumindo, nós temos o cambono chefe, nós temos os cambonos auxiliares e o cambono da entidade chefe. Olha só, são várias funções para vários cambonos. Então, são importantíssimos nos terreiros, na nossa casa e com as entidades. Eles aprendem o curso inteiro, eles aprendem de tudo. Eles sabem quando é um caboclo, quando é um preto velho, qual ponto cantar, por que cantar, como se comportar, como fazer. Eles sabem como se virar e como realmente auxiliar a entidade que está ali e ajudar a coordenar o trabalho junto com a entidade chefe, tá certo? Então esse é o nosso resumo, espero que vocês tenham entendido a função do cambono. Levem muito a sério o cambono. Eu já fui em casas que era uma cambona só para fazer tudo isso que eu estou falando para vocês, com mais de 60, 80 médios. Então não é fácil, tá? Não é fácil, não pense que é. Se você acha que é fácil, peça autorização ao seu dirigente para um dia você cambonar uma entidade lá. Para você descer um pouquinho do seu degrau e você ver realmente como que é você ficar ali de joelho, acendendo e servindo a entidade que está ali, o seu irmão de fé, tá certo? Um saravá fraterno a todos, paz e luz no coração. Deixem suas dúvidas aí no nosso e-mail, que fica aí na descrição do vídeo, e até o próximo vídeo.